Eu queria que vocês lessem comigo esse texto de Efésios 4, versículos 17 a 24, assim, vamos lá. Isto, portanto, digo, leia comigo, João. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Eu queria começar com esse primeiro versículo. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios, tá? Ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios na validade dos seus próprios pensamentos. Eu queria refletir com vocês o seguinte hoje. O Evangelho de Jesus é o Evangelho chamado Evangelho da Graça de Deus. De acordo com o Evangelho da Graça, nós somos salvos por Jesus de uma maneira absoluta. Jesus nos salva de uma vez por todas pelo poder do seu sangue. Ele traz para nós um estado perfeito de justificação pela fé. É o que a palavra de Deus diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus quando? Eternamente. Deus não está em conflito conosco. Ok? Os conflitos não é de Deus conosco. Os conflitos é de nós para com Deus, sempre. É a nossa cabeça que é bagunçada, a de Deus não é. Deus te ama. Amém? Deus não tem problema nenhum com você. Amém? Então, só que tem um problema. Quando a gente ensina a graça de Deus, que Deus nos justifica de uma maneira perfeita, independente do nosso comportamento, independente das nossas obras, muita gente começa a questionar a graça de Deus. Muita gente que tem a mentalidade da lei começa a dizer assim: mas se Deus nos justifica de uma maneira tão perfeita assim, independente das nossas obras, então não importa o que a gente faça, não importa se a gente faz o erro, se a gente comete pecado, não importa nada disso. Então o apóstolo Paulo, ele desmistifica isso, ele traz para nós a verdadeira ideia do que é andar pela graça. Andar pela graça não é a gente cometer tudo que é pecado só porque Jesus já nos perdoou. Muito pelo contrário. A graça de Deus é o único fator capacitador do crente andar em poder contra o pecado. A lei não consegue fazer isso. Você não consegue capacidade do Espírito Santo pelo poder da lei. A lei te mata. Mas a graça traz o Espírito Santo de Deus para nós. Então nessa noite e na noite seguinte, na quarta-feira que vem, eu preciso falar um pouquinho com vocês a respeito do comportamento cristão. Tudo bem, turma? Vou falar um pouquinho de comportamento, coisa que o pastor quase nunca fala e a gente deve falar. Por que razão? Porque nós que somos cristãos não podemos ter a mentalidade mundana do politicamente correto. Nós vivemos num tempo em que é politicamente correto não ser correto. Entendeu? Nós vivemos num tempo que você não pode falar mais nada, porque tem que ser politicamente correto com aqueles que são diferentes da gente. E a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus diz: aquilo é errado e aquilo é certo. Existem valores absolutos na Bíblia e o mundo não gosta disso. Se você for num programa de televisão e você falar que certas coisas são erradas, o mundo vai falar que você é careta, que você é alienado, que você não vive mais dentro do século XXI, que você faz parte da Idade Média. Você vai ser taxado. Quantos acreditam nisso? Verdade. Você vai ser taxado de ignorante, de troglodita, de tudo que eles puderem chamar você. Antipado. Se você vai no Facebook e coloca uma posição sua, cristã,
e se você tiver a oportunidade de ver depois os comentários, é bem capaz que você está sendo chamado lá embaixo de um monte de coisa. Se você põe um vídeo no YouTube, vai ter um monte de comentário de gente que não acredita em Deus. Estou errado ou não? Agora, o apóstolo Paulo, ele não tem essa mentalidade politicamente correta. O que Paulo está falando aqui aos Efésios é algo que serve para a igreja do século XXI, serve para mim e serve para você. Ele está dizendo o seguinte: agora que nós já somos salvos por Jesus Cristo, a única coisa que nos resta é não andar mais como os demais gentios. O que ele quer dizer com gentios? Quem sabe? Não cristãos? Exatamente. Gentios tem dois sentidos, né? Gentios, o primeiro sentido de gentio é o cara que não é judeu. Ok? Paulo estava escrevendo aos Efésios. Todos os Efésios eram não judeus. Então eles eram gentios. Então o que Paulo está falando aqui é o seguinte: não ande como os demais gentios que não conhecem a Jesus. Foi o que ela falou ali. Então gentios, aqui você entendeu o seguinte: gentil, aqui nesse contexto específico, é o sujeito que não conhece de jeito nenhum o Evangelho de Jesus Cristo. Não conhece, é um cara não crente. Vamos ficar claro isso? Seria o bode, o ímpio? O ímpio, aquele que não conhece a verdade do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu até grifei aqui para você gravar bem na sua mentalidade. Paulo está dizendo assim: vocês que são de Jesus Cristo não devem mais andar de acordo com aqueles que não são de Jesus Cristo. É um divisor de águas. Vocês são de Jesus, devem andar de um certo jeito. Os que não são de Cristo andam de um jeito diferente de você. A igreja de Jesus tem que ter um padrão de conduta que não é politicamente correto coisa nenhuma. Nós temos um Deus que determina como devemos andar. Se você não está disposto a servir Deus, você tem um caminho: a fuga de Deus. Saia da presença de Deus. Deixe de ser cristão. Mas se você é cristão, você só tem um caminho com Deus. Qual é? É o caminho da obediência. É o caminho da obediência. Amém? Não existe nada de politicamente correto nisso. Você tem que obedecer Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Porque Ele é o Senhor. Jesus Cristo não é somente teu amigo. Ele é o teu Senhor. Ele é dono teu. Amém. Essa é a parte mais difícil do discipulado. Porque Jesus Cristo não é politicamente correto. Jesus Cristo te chamou para que você o obedeça radicalmente. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, que é duro, e venha após mim. Tome a sua cruz, o negócio dói. É por isso que a gente tem que ter uma mentalidade, e agora eu falo porque vocês ouviram a Kelly brigando a respeito do vizinho. Nós temos que ter uma mentalidade de acordo com a palavra do Senhor. Porque o cara aí do lado, ele é um gentil, que não conhece a Cristo. E se ele fala assim: tira o teu carro da minha calçada, nós temos todo o direito de falar assim: eu sou cidadão, e eu vou brigar com você. Você é do gueto. Mas nós somos de Jesus. Nós temos um outro comportamento, uma outra mentalidade. Não estou te condenando não, só estou falando, pegando o gancho. Porque é o seguinte: nós vamos encontrar durante os nossos dias em que vivemos muita gente que não é de Jesus. Nós não podemos medir o nosso comportamento em função do deles, porque aí a gente iguala o comportamento. Quando ele fala: tira o teu carro, pois não, como vai você? Né? A gente tem que mostrar para eles que nós somos de Jesus até onde a gente puder fazer isso. Nossa, mas se a gente aceitar eles fazendo essas coisas erradas com a gente tá... Mas não, ele não está errado. Tá errado. Ele está errado num certo sentido. Ele está errado porque ele é ignorante. Ele tem que saber falar com as pessoas. Ele está errado. Mas nós temos que ter uma visão de que o Evangelho nos dá capacidade de sermos superiores a essas pessoas na graça de Deus. Amém. Nós temos que ser superiores. Principalmente o pessoal que tem a têmpera mais fraca e perde rápido a estribeira. Esses caras têm que ter mais da graça de Deus. Porque se ele vem falar comigo, eu falo: prazer, meu nome é Israel, gostaria de conhecer melhor e tal.
Eu vou tentar trabalhar com ele a graça de Deus, até onde eu puder, porque Paulo diz assim, Paulo diz assim, se possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Porque ele sabe que às vezes não é possível. Não é verdade? Há momentos em que não é possível você ter paz. Paulo diz assim, não andem como os demais gentios. Sabe por quê? Porque eles têm características malignas que geram uma conduta maligna. E nós, em Cristo, nós somos libertos pelo Espírito. Para que nós possamos mudar nossa conduta, o nosso comportamento. Se a gente agir de acordo com eles, de que adianta o Evangelho? Se eu continuar agindo do mesmo jeito que esse cara aí do lado, ou que outra pessoa do mundo, de que adiantou o Evangelho na minha vida? De que adianta dizer que eu sou crente em Jesus Cristo? Vocês estão entendendo isso? Não adianta nada eu botar uma camiseta João 3,16 e sair brigando com todo mundo na rua. Eu tenho que ser claro para os irmãos. Não adianta nada, entendeu? O meu carro tem um bumper, sticker. Jesus te ama, sorria, Jesus te ama. E levantar o dedo para o cara na freeway porque ele me cortou. Existe uma incoerência de comportamento entre aquilo que eu creio e aquilo que eu pratico, ou não? Essa é a parte mais difícil de ser crente, irmãos. E eu concordo com vocês. Eu não vou fugir disso. Tem momentos que é difícil ser crente. Eu não estou querendo dizer que é fácil para o pastor Israel Silva. Tem vontade que dá vontade, tem horas que dá vontade de ir lá e arrebentar a porta do cara e falar: o que você falou para minha esposa? Mas eu não ajo assim, porque Jesus me chama para um outro patamar superior. Se for para eu continuar sendo o velho homem que eu era, o Evangelho não operou nada em mim. O Espírito Santo está longe do meu coração. A carne está em operação. E a palavra de Deus diz que nós devemos crucificar esse velho homem. Irmãos queridos, a nossa igreja pode ser pequena, mas vocês e eu, nós temos que ser gente de Deus de verdade. Não é o número de pessoas que interessam para o reino de Deus, senão a qualidade de vida que nós estamos vivendo para o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Eu tenho que ser sincero com os irmãos. É preciso temor de Deus no nosso coração. Nós precisamos andar como Deus manda que a gente ande. Ou seja, nós temos que ter uma conduta, um modo de agir coerente com a verdade de Cristo. Tem a ver com aspectos internos, que na visão do Evangelho são completamente opostos entre crentes e não crentes. Nós somos diferentes dos não crentes. Amém. Amém, irmãozinho? Amém. Homens devem ser diferentes dos homens não crentes. E mulheres devem ser diferentes da conduta das mulheres não crentes. Não quero dizer que a gente tem que ser santarrão, não. Mas a gente tem que ser diferente, sim. O nosso comportamento deve trazer glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, as características do gentio quais são? Vamos ver? Características do gentio, dos não crentes. Primeiro, a palavra de Deus diz que eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que significa isso? A palavra vaidade, no grego, é metaiostes, que significa o seguinte: inutilidade, depravação moral. Ok? Note bem, sem a revelação de Deus, a mente humana, ela se baseia em seus próprios conceitos, chamado de humanismo. Todo mundo que não tem Jesus tem uma mentalidade humanista, do ponto de vista filosófico. O que significa humanismo? Significa o homem é o centro do universo. O homem decide. O homem faz. Todo mundo que é self-made man é humanista. Todo mundo que adora o self-help é humanista. Todo mundo que valoriza demais o homem pelo homem é humanista. E todo mundo sem Cristo, queira ou não queira, num grau menor ou num grau maior, é humanista na mentalidade. E a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo deixou de ser humanista e passa a ser cristianista. Passa a ser de Cristo. Amém, irmão? Amém. Sem a revelação de Deus, a mente humana se baseia em seus próprios conceitos humanistas, filosofias, especulações, de onde surge toda sorte de malignidade na sociedade moderna. Todo conceito a respeito de aborto, amém? A respeito de homossexualismo, a respeito de desfiguração dos gêneros masculino e feminino.
Deixa eu ser mais claro para os irmãos, vocês vão sair daqui com a palavra de Deus. Nós temos que nos posicionar como cristãos a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Outro dia eu estava assistindo uma luta do Anderson Silva na casa do meu filho e passou uma propaganda no meio da luta. Ninguém percebeu, mas eu percebi, como pastor e como cristão, como que o mundo é satânico e está tentando mudar o gênero masculino através da massificação da mídia. O que eu quero dizer com isso? Que a propaganda dizia o seguinte: você que é menino do gênero masculino, você não precisa ser forte, não precisa ser corajoso. Não, você tem que ser sensível, você tem que chorar. Eles estavam querendo dizer que você pode chorar, mas na verdade eles estavam tentando trazer a ideia de que essa história de o homem ser homem já era. O negócio agora mudou. Aí eles botam as menininhas. Menina que é menina tem que brigar, e luta karatê, e não sei o quê. O que é que o mundo está fazendo? Que conceito humanista é esse? O conceito de que não existe diferença entre os gêneros. Que o homem deve ser frágil, que a mulher deve ser forte, que a mulher deve ser lutadora. E está desfigurando o gênero masculino. Sabe por que está desfigurando? Porque Deus formou gêneros diferentes. Quer o mundo queira e goste, e quer não goste, mulher é diferente de homem. Verdade. Graças a Deus. Aleluia. Sabe o que está acontecendo no mundo? Está havendo uma perda de identidade. Que Deus fala assim: olha aqui, cara, você é homem, e você que foi criado para ser homem. E olha aqui, menina, você é menininha, e você foi criada para ser mulher. E é politicamente incorreto falar isso. Eles estão tentando inverter todas as ordens porque é politicamente incorreto. E a palavra de Deus tem papel específico para homens e papel específico para mulher. Foi claro ou não? Então, a mentalidade humanista é a mentalidade satânica, que tira a mente de Deus e incorpora a mente satânica no homem moderno. Onde o adultério é vendido como uma coisa maravilhosa. Outro dia passou uma propaganda da Rede Globo aqui, em que o cara dizia o seguinte: olha, a gente resolveu fazer um swing lá em casa, entre eu e a minha esposa, para o nosso casamento melhorar. É isso que está sendo pregado na Rede Globo. Eu preciso falar a verdade para vocês. Deus está falando para nós, através do texto de apóstolo Paulo, que nós não devemos mais andar em harmonia com esse tipo de satanice que é trazido para nós todos os dias pela mídia. Amém, irmão? Está pesado o discurso, né? Eu sei que está. Mas é a verdade do Senhor. O mundo não tem a mente de Cristo. O mundo está impregnado de Satanás. E Satanás quer tirar aquilo que Deus estabelece e dizer: não, tudo isso é careta, o que tem que acontecer agora é o que a gente diz. E eu não aceito isso. Eu aceito que a igreja de Jesus Cristo deve andar nos moldes da palavra do Senhor. Amém? E a nossa igreja deve comprar essa ideia para a glória de Deus. O conhecimento científico, irmão, não é base para o conhecimento de Deus, coisa nenhuma. Amém? E muito menos o desenvolvimento tecnológico nos coloca em vantagem alguma no campo do Espírito. Quanto mais tecnológico a gente fica, mais longe do Espírito talvez a gente fica. Vocês concordam com isso? Quer um exemplo disso? Olha aí minha sogra. No tempo dela, sabe como que fazia quando os filhos iam para a rua? Ia orar. O cara está demorando. Senhor Jesus, tem misericórdia do Joãozinho. Pelo amor de Deus, Senhor, eu estou preocupado. Sabe como é que funciona hoje? Pega o celular. E aí, mano? Onde você está? Ah, está tudo bem, isso aqui. Acabou o sentido de preocupação, acabou o sentido de oração. A gente vai perdendo esse senso porque a gente vai ficando tecnológico. A tecnologia nos dá a sensação de poder, em que a gente tem que depender de Deus e não da tecnologia para a gente viver. Amém? Tecnologia é uma benção. Eu adoro chegar ali no meu micro-ondas, apertar um botão e esquentar uma água em 1 minuto. Eu gosto disso. Eu gosto do meu celular, em tudo que eu tenho no iPhone eu gosto. Mas isso não me aproxima de Deus de modo algum. Às vezes atrapalha. Se eu ficar 24 horas no Facebook, eu perco a comunhão com Deus e tenho comunhão com tudo quanto é coisa dentro do Facebook. Essa é a verdade, irmão. Esta é a verdade. Tem gente que não vai no banheiro sem olhar o Facebook. Ah, eu estou no banheiro. Deixa eu botar um status. Então a tecnologia, ela às vezes nos atrapalha espiritualmente. Tem momentos que você tem que fazer um jejum desse troço, em nome de Jesus.
Há momentos que você tem que falar, vou passar um mês sem Facebook, porque eu preciso de uma outra mentalidade, eu preciso de oxigênio da palavra de Deus, né? Vocês não perceberam que eu estou sem Facebook já há um tempo? Eu acho que às vezes a gente precisa disso. Não sou contra o Facebook, não. Eu acho que o crente tem que estar lá, colocando alguma coisa boa, né, no Facebook. Mas tem momentos que a gente tem que criar um oxigêniozinho a mais, amém? Muito bem. A vaidade da mente, o que ele está falando aqui é, os gentios andam na vaidade. O que significa essa palavra vaidade? Todo mundo quando olha essa palavra, pensa no velho sentido da palavra vaidade. A mulher é vaidosa. Então o que era o sentido antigo da palavra vaidosa? Se cuida. Que se cuida, mas não é esse o sentido, tá vendo? A mulher vaidosa é a mulher que se cuida, passa o creme no rosto, cuida dos cabelos. Mas Paulo está falando aqui, eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vaidade significa inutilidade. A mente das pessoas humanistas, distantes de Deus, é absolutamente 100% inútil para Deus. Deus não consegue usar, porque é inútil. Sabe um cara que pega algo para utilizar e não dá para usar? Uma bacia furada? A mente da pessoa que não tem Deus, por mais culta que ela seja, por mais educada que ela seja, ela pode funcionar muito bem no plano terreno. Ela pode ser uma médica, pode ser um professor, mas do ponto de vista divino, Deus não tem acesso à mente dela, porque não tem o Espírito. Essa pessoa é absolutamente inútil, pode ser a melhor pessoa do planeta, mas para Deus ainda é inútil, porque anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então a Bíblia rotula essas mentalidades sem se preocupar com o politicamente correto. A mente humana sem o Espírito Santo, por mais intelectual e educada que seja, é cheia de vaidade no tocante à verdade divina. Todos igualmente estão separados da mentalidade de Deus. É uma verdade ou não, irmãos? Amém, é. É uma verdade isso. O cara pode ser culto, aparecer na mídia, pode ter nome, mas sem Jesus Cristo, para Deus ele não tem mente capaz que Deus possa usar. Deus não tem acesso à mente intelectual fora do propósito do Senhor. Então a vaidade humanística da mente, ela sempre rejeitará aquilo que Paulo chama de a tolice da cruz. Porque o Evangelho, para aquelas pessoas mais intelectuais, é a maior tolice do planeta. Para esse povo, nós somos os caras mais patéticos do mundo. Nós estamos seguindo uma coisa maluca. Esse Jesus que morreu na cruz, vocês são tudo loucos. A palavra de Deus diz, não, essa tolice da cruz, na verdade, se tornou para nós sabedoria, poder e redenção, diz o apóstolo Paulo. Para eles é loucura, mas para nós é sabedoria e poder. Amém? No remido, em nós que somos remidos por Jesus Cristo, essa vaidade da mente ainda não foi desarraigada de todo quando a gente se converteu. Esse que é o grande problema. E Paulo vai tratar disso conosco aqui em 2 semanas. Ok? Quando você vem para Jesus, você vem com a sua mentalidade humanista e vaidosa e cheia de inutilidade. Deus precisa trabalhar numa mecânica dentro da tua mente, para a tua mente se convertendo. O teu espírito se converte rapidamente, mas a tua mente demora para converter-se. É cheia de teimosia, é cheia de rebeldia, é cheia de um monte de coisas que Deus quer arrancar da tua cabeça e colocar o Evangelho dentro. Tudo bem até aí? Então, a primeira característica é essa. Eles andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Qual é a segunda? Vamos ver. Eles são obscurecidos do entendimento. Eles são alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que eles vivem, pela dureza do seu coração. Irmãos, quando Paulo fala que esses caras são assim, obscurecidos no entendimento e separados de Deus, ele não está querendo dizer que todo cara que não é crente é um cara que tem ódio de Deus, é um cara que tem raiva de Deus em todo sentido, é perverso, é sacano. Não, tem muita gente que não é crente e não tem esse obscurecimento de entendimento alargado. Eu quero mostrar para vocês que o que Paulo está tentando trazer para mim e para você é a ideia de que quem está separado de Deus tem graduações de malignidade. Amém? Graduações. Tem gente que anda na moral, na média moral, e não é crente, e é crente, e não é crente. E tem gente que vai crescendo na maldade cada vez mais. É claro ou não?
Quando o entendimento é obscurecido, né, para algo, então não se pode ter uma conduta acertada com esse algo. Você não consegue andar de uma maneira correta pensando errado. Amém? Você não consegue ter uma conduta acertada crendo errado. O Evangelho tem que consertar a tua crença para a vida. Você só anda certo se você crê certo. Então, todo procedimento exige o quê? Entendimento. O entendimento de Deus gera procedimento de Deus. Isso daqui é o tipo da frase que você tinha que escrever num papel e falar: essa é uma verdade divina. Para eu proceder de acordo com Deus, eu tenho que ter entendimento de Deus. Não adianta eu encher minha cabeça com lixo o dia inteiro e depois tentar obedecer a Deus. Eu não consigo fazer isso. Para eu obedecer a Deus, eu tenho que encher, eu tenho que fazer minha cabeça com a vontade de Deus e com a palavra de Deus, dia após dia, após dia, após dia. A minha cabeça tem que ser massificada com a verdade. Sabe por quê? Porque se você ficar passivo em relação à palavra de Deus, o mundo se ocupa de você. Se você não ocupar a sua cabeça, o diabo vai ocupar a tua cabeça. E eu preciso dizer para você, se você não tomar uma posição e não renovar a tua mentalidade, o mundo vai fazer isso para você. Vai transformar a tua mentalidade de acordo com o mundo. Você precisa ter seriedade com a palavra de Deus. Amém, irmão? Amém. Seriedade com a palavra do Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem com a palavra de Deus. Não sei. Mas você deve ter. Todo dia pela manhã você tem que ter a palavra de Deus colocada na sua cabeça. Amém. Todo dia. Você não come todo dia? Você não respira todo dia? E por que você não lê a palavra de Deus todo dia? Se esta é a alimentação do cristão. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que a palavra de Deus é o alimento das nossas almas. Então sabe por que a gente anda tão anêmico? Porque a gente não se alimenta da palavra de Deus. Minha sogra comprou até uma lupa desse tamanho agora, que ela está lá. Ela não tem mais desculpa agora. Outro dia eu fui visitar a irmã Ana. A Adriana sabe disso. A irmã Ana tem duas Bíblias lá, uma em angolano e uma em português. E eu cheguei lá, a Adriana estava lá lendo a palavra de Deus para ela. A mulher tem 90 anos. Todo dia lê a palavra de Deus. Amém. Amém? Você pensa que você vai conseguir chegar muito longe na vida cristã sem ler a palavra de Deus? Eu vou dizer para você que você não consegue, não. Você não vai ser o primeiro a conseguir isso. Ninguém conseguiu. Se você não ocupar a sua mentalidade com Deus, o diabo vai ocupar a tua mentalidade. É fato. Então, eu preciso falar isso para vocês, amados irmãos, porque eu amo vocês. Amém? Outra característica dos não crentes, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Agora, uma vida separada de Deus em espírito e dos seus valores ou ensinos tem a possibilidade de se afundar em comportamentos malignos mais e mais. Portanto, os gentios podem se tornar mais e mais insensíveis e perversos. Ou seja, a mente humana rege o comportamento humano. Uma mente carnal que se entrega à dissolução e à impureza se torna escrava delas e cresce na compulsividade para praticar essas obras com avidez. Essas palavras mais antigas assim, para vocês que são os caras mais novos, fica difícil de entender. Avidez significa o cara faz com sede, faz com vontade. Eu quero ser ruim. A avidez é isso. Eu vou fazer esse troço. Quando essa carinha se faz assim, é avidez. Eu vou entrar fundo nisso. Ninguém me segura. Isso é avidez. Para você chegar nesse ponto, você não, né? Para o ímpio chegar nesse ponto, é porque ele vai num processo de todo dia entregando-se mais e mais e mais e mais a dissolução. Sabe o que significa a palavra dissolução? É a perda da solução interna. Dissolução. A solução é a fortaleza da alma. Dissolução é a dissolução da solução da alma. O cara perde o sentido, perde a força. Paulo está dizendo assim, esses caras se tornaram insensíveis para com Deus.
Você fala com Deus, de Deus para eles, eles não têm sensibilidade nenhuma. É assim, ó, insensíveis. Paulo está dizendo para mim e para você, não ande mais assim. Vocês não são insensíveis. Como é que eu poderia dizer isso assim? Só para a gente terminar isso aqui, irmão. Ó, você se torna sensível para aquilo para que você focaliza as suas coisas. E você perde a sensibilidade para aquilo que você perde o foco. Tudo que você ganha foco, você fica mais sensível. Tudo que você perde o foco, você se desensibiliza. Entendeu? Se você tirar o foco da palavra, você fica insensível para a palavra de Deus. Daqui a pouco o pastor está falando, você não tem sensibilidade nenhuma. Mas se você voltar o teu coração para a palavra, você vai começar a ganhar sensibilidade para o Senhor de novo. Se você focalizar só para as coisas do mundo, o seu coração vai ficando sensível ao mundo. Quer um exemplo disso? Se você passar o dia inteirinho assistindo as notícias da televisão, no news, você começa a ficar sensível ao que está sendo falado ali. Porque o seu foco está ali. Então o cara fala assim, agora surgiu uma nova doença em Las Vegas. Tá lá, não vou nem falar o nome, porque se você for hipocondríaco, você vai ter medo. Né? Ou então, está surgindo um novo perigo para a humanidade. Então você vai enchendo, você fica insensível em relação a essas coisas. Mas a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Você não consegue ter fé se você não tiver foco na palavra de Deus todos os dias. Amém? Eu não acredito, irmãos, que o mal ele consegue crescer no ser humano sem que o ser humano dê espaço para ele. Ele precisa se entregar todo dia a coisas erradas para ele crescer nisso aqui. Sabe por quê? Porque a vontade do ser humano sempre está em atividade, seja no bem ou seja no mal. Por exemplo, eu não aceito uma pessoa falar, eu fui dominado pelo mal e o mal cresceu em mim. Não, houve uma participação da vontade humana, você consentiu. A pessoa se entregou dia após dia naquilo. Então vou terminar aqui, presta atenção que eu vou fechar. Paulo diz assim, mas vocês que são crentes não aprenderam dessa forma. A palavra aprender é fundamental nesse texto. Para você não fazer o que é mal, você tem que aprender a fazer o que é bom. Você precisa de ensino. Amém, irmão? Você precisa ser ensinado no caminho do bem. Você precisa vir aqui na quarta-feira e prestar atenção na palavra de Deus. Apesar da dificuldade. Eu sei que é difícil prestar atenção numa palavra tão profunda, com criança fazendo barulho e tal. Eu sei disso. Eu não estou culpando ninguém. Mas eu sei que se você prestar bem atenção, procurar focalizar no que eu estou falando, a palavra de Deus vai surtir efeito em você. Ela vai criar raiz dentro de você. Amanhã, quando você estiver no supermercado e você for confrontado com gente ruim, você vai lembrar da palavra. O Espírito Santo vai falar, opa, olha como você está agindo. Porque você está aprendendo a ser bom. Você está deixando de lado a velha natureza. Você está aprendendo a andar com Cristo. Amém? O objetivo de Deus para você é que você não seja religioso, você seja discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Amém? Eu vou parar por aqui porque essa semana eu falei dos não crentes. A semana que vem eu vou partir finalmente para os crentes. Como é que a gente deve andar? Como é que deve ser a nossa conduta? Existe muita questão na cabeça dos crentes. Pastor, é certo fazer isso? É errado aquilo? Você não pode ter essa coisa divagante, assim, você tem que saber, entendeu? Eu sou de Jesus, portanto, eu ando assim. Eu sou de Jesus, portanto, meu caráter é este. Sabe qual que é o grande problema do cristianismo hoje? As pessoas não sabem mais quem são, o que nós somos, o que fazemos, o que deixamos de fazer. Nós temos que ter uma visão clara disso. Está sendo gravado aí, porque você vai escutar depois isso. Amém? Eu vou editar o filme e você vai escutar depois. Então eu vou terminar aqui. Eu quero orar com vocês, meus queridos. Porque eu tenho certeza do seguinte, Jesus não chamou vocês para que vocês vivam uma vida derrotada, não. Jesus chamou vocês para que vocês vivam com graça, com poder, com capacidade divina.
todos os dias. Amém? Fique de pé quem puder. Eu quero orar pela sua vida neste momento.